1 Reis, capítulo 17, versículo de número 8, diz assim o texto: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele chamou, ele disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou, ele disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazemo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Amém, igreja? Levante as mãos e diga: Meu Deus, meu Pai, eu creio que o Senhor é o Deus provedor. Eu creio que o Senhor está provendo todas as bênçãos e os milagres na minha casa e na minha vida. Amém? Podeis se assentar, desocupa as vossas mãos, louva o Senhor com as palmas bem alegres. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs que estão presentes aqui no templo nesta manhã, e aqueles também que estão nos acompanhando pela live, quando o ribeiro seca, a palavra ainda flui. A história de Elias e da viúva de Sarepta é mais do que um relato de provisão, mas é uma revelação sobre o próprio caráter de Deus em tempos de crises. Israel vivia um colapso espiritual sob o reinado de Acabe e a sua mulher Jezabel. Altares de Baal substituíam o altar de Deus, e o povo havia trocado o Deus vivo por deuses mortos. E foi nesse cenário de idolatria que Elias então lhe surgiu com a voz profética que confronta o sistema e também restaura o altar. Quando Elias ele profetiza que não haveria chuva ou não ia chover, a seca não é apenas climática, mas também o povo vivia uma seca espiritual.
O céu fechado representa o afastamento do povo de Deus, porque quando o povo se afasta de Deus, o céu se fecha. Aí há escassez tanto física e também escassez espiritual. Mas observe, o mesmo Deus que envia seca também prepara um refúgio, porque Deus não deixa os seus filhos desabandonados. O mesmo Deus que envia seca, o mesmo Deus que envia escassez, é o mesmo Deus que prepara o refúgio para aqueles que o temem, para aqueles que obedecem. Elias, ele é sustentado junto ao ribeiro de Querite, alimentado por corvos, diz o texto sagrado. No entanto, ele chega um momento em que até o ribeiro agora seca. Já imaginou o cenário? Um cenário de crise. Agora até o ribeiro se secou. E isso nos ensina que nem toda escassez é castigo. Mas como assim, pastor? Não estou entendendo. Eu vou repetir para você. Nem toda escassez é castigo, porque algumas são transições. Quando Deus seca um ribeiro, Ele está prestes a abrir uma nova fonte. E é aí que a palavra, ela vem novamente. E a palavra diz: levanta-te. Deus falando com Elias: levante, vai a Sarepta de Sidom e habita ali. Eis que ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Olha a provisão de Deus. Olha como nosso Deus é o Deus provedor. Sarepta, para quem não sabe, aleluia, é uma cidade pagã. Era uma cidade pagã, aleluia, era o último lugar onde Elias esperaria encontrar sustento. Porque era uma cidade pagã, era um povo pagão. Mas Deus, Ele queria ensinar ao profeta que a provisão não está no lugar, mas a provisão está na obediência à palavra de Deus. Ora mastore me clama labaia. E é forte isto, meus irmãos. Aleluia. Deus estava ensinando para ele que a provisão não está no lugar, mas a provisão está na obediência da palavra do Senhor Jesus. E é nesse encontro improvável, um profeta faminto e uma viúva sem recursos, que Deus agora Ele decide revelar o seu poder, a sua glória. Aleluia. Porque quando Deus te envia para um lugar improvável, Ele já preparou o sobrenatural dele para nós. Deus já preparou. O texto diz em 1 Reis capítulo 17, versículo 9: levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Ramanto e decomanás. Sarepta estava localizada entre Tiro e Sidom. Era um território estrangeiro, onde reinava a adoração a Baal. E é interessante perceber que Deus envia o profeta para a própria terra de Jezabel, se você olhar o texto. E a palavra Sarepta, ela significa fornalha, lugar de refino. Aleluia. Elias estava saindo agora do esconderijo para o forno da prova. Olha que forte isto.
Ele estava saindo do lugar do esconderijo, agora estava indo para o forno da prova. Mas esse é o método de Deus. Porque Deus, Ele trabalha de maneiras que nós não entendemos, que nós não compreendemos. Ou seja, mas é o método de Deus. Por quê? Porque Ele lapida os seus servos nas fornalhas da obediência à sua palavra. Ele nos lapida na fornalha da obediência. Aleluia. Humanamente a missão era ilógica. Mas como uma viúva pobre sustentaria um profeta, se não tinha nem para ela e nem para o filho? Era ilógico. Mas o Deus da palavra já havia falado. O Deus da palavra já havia ordenado. No invisível, Deus já tinha ordenado. Antes mesmo de Elias chegar, Deus já havia preparado o coração daquela mulher. Antes mesmo dele chegar. Porque quando Deus ele dá uma instrução, Ele já preparou o caminho. O caminho já está preparado. O sobrenatural não acontece por acaso não, meu irmão, minha irmã, mas ele segue uma ordem divina, uma ordem de Deus. Elias foi sustentado por corvos e agora seria sustentado por uma mulher sem recursos, para provar que a fonte nunca é o canal, ou seja, o canal é apenas o instrumento que Deus vai usar na sua vida. Aleluia. Vou repetir para você. Isso prova que a fonte nunca é o canal, mas é o canal. O canal é apenas o instrumento que Deus vai usar para abençoar a tua vida, para abençoar a tua história, para abençoar a tua casa. Aleluia. Ei, muitos estão presos em Querite. Muitos estão presos em Querite, lamentando o ribeiro seco, lamentando aquilo que secou, porque quando Deus ele já preparou Sarepta para você, está lamentando o que secou, sendo que Deus já preparou Sarepta. O problema é que queremos continuar onde Deus já encerrou a nossa estação. Queremos continuar onde Deus já encerrou uma estação. Mas a fé madura, ela entende que Deus não repete métodos, mas Ele renova novas direções para nossas vidas. Ei, se o ribeiro secou, é porque há uma nova instrução esperando pela tua obediência. E nesta manhã o Senhor está falando conosco. O Senhor está falando com você, meu irmão, que está nos acompanhando, você que está aqui no templo. Não temas o novo endereço da tua fé. Eu te levarei a lugares improváveis, para te mostrar que a minha provisão ela é ilimitada. O que parecia escassez vai se transformar em sustento. Porque Deus está falando para a igreja aqui nesta manhã: eu já preparei corações e caminhos. Antes mesmo de você chegar, eu já preparei o caminho, assim diz o Senhor. Pode adorar, pode glorificar. A escassez é o ambiente onde a fé ela é testada e também aprovada. 1 Reis diz: tenho apenas um punhado de farinha numa panela. A mulher declarando para Elias:
Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Comemos, ou ela diz, eu e meu filho vamos comer, ela declarando, para depois morrer. Comemos e morremos, porque não tinha mais provisão, não tinha mais de onde tirar. E a viúva de Sarepta estava no limite da sobrevivência. Ela chegou no limite da sobrevivência. Ela estava pegando alguns cavacos de lenha para levar e fazer o último recurso que ela tinha. Ou seja, ela estava no limite da sobrevivência. Viúva, mãe sem recursos. Ela representa aqui, meus irmãos, o extremo da vulnerabilidade. O extremo. Elias chega enquanto ela recolhe lenha para preparar a última refeição. A última refeição. Deus a encontra exatamente no momento em que tudo parecia terminar, tudo parecia ser o fim. Observe a cena: um profeta pedindo o que ela não tem, e uma mulher sem nada sendo desafiada agora a entregar tudo que ela tinha, seu último recurso. Já parou para pensar nisso? Entregar para o profeta o último recurso que ela tinha. Ela estava sendo desafiada a entregar tudo. Não era para entregar aquilo que estava sobrando para ela, não. Ela estava sendo desafiada a entregar tudo que ela tinha, o resto que ela tinha. O mandamento de Elias, meus irmãos, ele diz: faz primeiro para mim. Olha o mandamento de Elias. Ela já estava no fim, e agora diz, o profeta diz: faz primeiro para mim. E se nós olharmos, sou uma palavra muito dura, mas carrega também um princípio espiritual muito forte. Um princípio espiritual muito forte. Antes de Deus multiplicar, Ele pede prioridade. Ele pede prioridade, meus irmãos. Alamanto idecomanás. A escassez revela o que realmente cremos. A escassez revela realmente em quem nós confiamos. Enquanto houver algo humano em que se apoiar, a fé permanece em segundo plano. Permanece em segundo plano. Mas quando tudo acaba, quando o recurso acaba, agora só resta confiar na palavra. Confiar na palavra. E a viúva, ela decide obedecer, e essa decisão muda o destino da tua casa. Mudou o destino da tua casa. Ela entendeu que a fé não ignora a realidade que nós estamos passando. Ela compreendeu que a fé não ignora a realidade, mas a desafia a crer. Talvez Deus está te desafiando na escassez que você está passando, na crise que você está enfrentando. Muitas vezes Deus, Ele vai pedir para você semear no momento em que você menos pode. Deus está testando você. Deus vai te pedir para você semear no momento em que você menos pode, para mostrar que a colheita não vem da terra, mas vem do céu. Deus vai desafiar você. O que ela entregou foi pequeno aos olhos humanos. Foi pequeno aos olhos humanos, mas enorme aos olhos de Deus. Enorme aos olhos de Deus. A fé não é medida pela quantidade do que se tem, mas pela entrega do coração. Pela entrega do coração.
E o Espírito está falando conosco aqui nesta manhã: eu não pedi o que te falta, pedi o que sobrou, porque no resto que eu mostro o meu poder, ou seja, é no pouco que eu mostro a minha glória. Ainda que pareça o fim, eu vou transformar o teu pouco em muito, diz o Senhor. A escassez será o solo da tua multiplicação, diz o Senhor. Quem crê? Oh, aleluia! A palavra de Deus, esta palavra é o canal que sustenta o milagre. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Elias libera uma declaração profética que altera o destino daquela casa. Não há sinais de chuva, não há recursos humanos, há apenas uma palavra viva. Na Bíblia, a expressão assim diz o Senhor é a chave que ativa o impossível. O poder não está na voz do profeta, mas na autoridade do Deus que falou por ele. Eu vou repetir: o poder não está na voz do profeta, mas está na autoridade do Deus que falou por ele. Quem está sentindo a presença dele nesta manhã? Note que o milagre não acontece de uma vez, mas ele se renova a cada dia. A farinha e o azeite não se multiplicam em abundância visível, mas em constância sobrenatural. Deus está ensinando nesta manhã que o milagre diário sustenta melhor que a abundância imediata. A fé não é um evento, a fé é uma jornada de dependência contínua de Deus. Ei, há pessoas pedindo uma chuva de benção, quando Deus quer ensinar a viver da gota diária. O pão de hoje é a prova de que o de amanhã virá. O pão que Deus te deu hoje é a prova que o da manhã também já está preparado. A cada manhã a viúva abria a panela e via a fidelidade de Deus se repetir, porque Deus é fiel. Deus, Ele quer te levar, meus irmãos e irmãs, a um nível de fé nesta manhã, aonde você não dependa da fartura, mas dependa da palavra de Deus. Pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Ei, olha o que o Senhor está dizendo para ti nesta manhã: enquanto a minha palavra permanecer na tua casa, nada faltará. Se eu fosse você, já tinha dado um glória aí, que meu Deus, porque é forte, é forte. Enquanto a minha palavra permanecer na tua casa, nada faltará. Eu vou te sustentar dia após dia, a tua panela não ficará vazia, e o azeite da tua unção não cessará, até que venha a chuva da restauração, diz o Senhor. Orianda Labás.
O lugar da provação é o cenário da revelação de Deus. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Deus é provedor, sim ou não? Deus sustenta, sim ou não? Sarepta, o lugar do fogo, agora se torna o cenário de um grande milagre. Enquanto o mundo ao redor padecia de fome, uma casa simples, uma casa humilde, se tornava o ponto de a manifestação da glória de Deus. A obediência da viúva e a constância de Elias transformaram a fornalha em altar. Elias não apenas comeu do milagre, mas ele permaneceu dentro dele. Dentro dele. Ei, Deus não faz milagre para um instante. Deus não faz um milagre para um instante, mas Ele estabelece ambientes de provisão. Ambientes de provisão. O lugar da prova é onde Deus revela o seu nome. Moisés o conheceu no deserto, Daniel o conheceu na cova, e agora Elias o conhece em Sarepta. Ei, a obediência não apenas atrai o milagre, mas ela também sustenta a presença de Deus. Ela sustenta a presença de Deus. Sarepta deixou de ser o lugar do fogo e agora se tornou o lugar da glória de Deus. Orianda Labás. Ei, não fuja do teu Sarepta. Pode parecer o pior cenário talvez na tua vida, mas é onde Deus vai provar a autenticidade da tua fé. Deus vai provar a autenticidade da tua fé ali. Enquanto muitos fogem da fornalha, os que permanecem nela são refinados e promovidos por Ele. Ei, o Senhor está dizendo: o mesmo lugar aonde te provaram será o lugar aonde eu te exaltarei, diz o Senhor. O ambiente que parecia de escassez será tomado pela abundância da minha presença, diz o Senhor. Fica em Sarepta, porque é lá que a glória vai descer sobre a tua vida. Fique na presença de Deus, porque é na presença de Deus que vai descer a glória dEle. Permaneça na obediência da palavra de Deus, porque é na obediência à palavra que a glória de Deus vai descer sobre a tua vida. Permaneça na presença de Deus. Muitos querem fugir, muitos querem sair da presença de Deus, mas permaneça, porque o Deus que sustenta também é o Deus que ressuscita. É o mesmo Deus. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu, diz o texto lá em 1 Reis 17, 22 e 24. Se você ler o contexto, o texto geral desta passagem, você vai ver que depois da multiplicação, a viúva agora ela enfrenta uma nova dor. Depois da multiplicação, agora ela enfrenta um momento de dor, ou seja, a morte do filho. A morte do filho.
A casa que antes celebrava a provisão agora enfrenta o luto. Mas o mesmo profeta que multiplicou o azeite agora se prostra em intercessão. Elias sobe ao quarto e ele clama e se estende sobre o menino e invoca o Deus da vida. E o Deus que sustentou com farinha e azeite, agora sustenta com o fôlego e o Espírito. Oramanto e decomanás. Cada milagre em Sarepta foi progressivo. Primeiro, a provisão. Depois, o segundo foi a ressurreição. Isso mostra que Deus não apenas supre necessidades materiais, mas Ele restaura o que a dor matou. Ele restaura. Ele não apenas alimenta corpos, mas Ele também revive destinos. Ei, talvez na tua casa o azeite já tenha sido multiplicado. Talvez na tua casa a farinha já tenha sido multiplicado, mas há algo que ainda precisa reviver dentro da sua casa. Talvez a multiplicação do azeite já chegou, a multiplicação da farinha já chegou, mas há algo que ainda precisa reviver dentro da sua casa e dentro de você. Quem sabe uma fé apagada, quem sabe um sonho esquecido, quem sabe até mesmo um ministério adormecido. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta manhã. O mesmo Deus que multiplicou o pão é o Deus que traz de volta a vida o que você já considerava morto. Deus vai trazer de volta a vida, assim diz o Senhor. Pode adorar. Já vou concluir a mensagem. Ei, Deus está falando para a noiva dele aqui nesta manhã. Eu não parei na minha multiplicação. Eu não parei na multiplicação. Eu estou indo além, diz o Senhor. Vou ressuscitar o que o desespero matou. Vou restaurar o que o tempo levou e vou renovar o que foi ferido. Deus está dizendo para pessoas hoje, você que está aqui na nave da igreja, você que está acompanhando também pela live, ei, onde havia luto, haverá testemunho de milagres, diz o Senhor. Vou repetir, o Senhor está dizendo, aonde havia luto, haverá testemunho de milagres. Para nós concluirmos, a fé que desafia a escassez na nossa vida é a mesma fé que ela atrai o sobrenatural de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Elias e a viúva de Sarepta traz um ensinamento muito profundo para nós. Nos ensinam que a fé ela não nega a escassez, que às vezes enfrentamos momentos de escassez. Ou seja, traz esse ensinamento que a fé não nega a escassez, mas a fé ela confronta com obediência a palavra de Deus. Se você olhar, muitos falam que, ou pregam, por exemplo, que a multiplicação começou na panela. Sim ou não? Começou na panela. Mas se você olhar a fundo, examinar a fundo esta palavra,
A multiplicação não começou na panela. Mas como assim, pastor? A multiplicação não começou na panela. Sabe aonde começou a multiplicação? Sabe aonde? A multiplicação começou no coração daquela mulher. Coração. Que às vezes muito foco, não, a farinha está na panela, ou seja, a multiplicação começou na panela. Não, a multiplicação começou no coração dela. No coração. O pouco se tornou muito, por quê? Porque alguém ousou crer, confiar na palavra, crer. Deus ainda continua multiplicando azeite, Deus ainda continua sustentando e ressuscitando promessas sobre as nossas vidas. Eu concluo a mensagem. Nesta manhã o Senhor te diz: eu sou o mesmo Deus de Sarepta. O azeite da tua unção não vai secar, diz o Senhor. A tua fé não vai morrer, diz o Senhor. A tua casa será marcada por milagres, diz o Senhor. Permanece fiel, porque a chuva da promessa está prestes a cair sobre a tua casa, a tua família e a tua vida. Quem recebe glorifica e exalte o Cordeiro de Deus nesta manhã.